O Fluminense até merece, mas não vai cair. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e esse aqui é o vídeo de pré-jogo, de pós-jogo, aliás, da análise pocket de Internacional 2, Fluminense 0, Campeonato Brasileiro, rodada de número 37, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Uma queda vertiginosa do Fluminense. Antes de você me xingar por esse nome do vídeo ou pelo início, porque alguns já vieram um pouquinho mais exaltados no Twitter, me deixa explicar o motivo de eu estar falando isso. Como eu falei no título do vídeo, o Fluminense não vai cair, mas ele merece cair. Merecia, né, pelo futebol apresentado em boa parte do campeonato, mas principalmente nessas rodadas finais. Eu, mais uma vez, né, nesse domingo, nesse horário, acaba sendo complicado pra mim. Eu não assisti o jogo ao vivo, tava de olho no resultado, mas não tava assistindo ao vivo, assisti o tape agora de novo. Sempre assisto, quando chego em casa à noite, eu vou assisto o VT do jogo. É complicado. O futebol apresentado é ridículo, Eu, assim, eu tinha falado que não ia comentar mais, mas não tem boa, não dá. Eu não tô entendendo o que o Marcelo Oliveira... Eu vi as entrevistas agora pós-jogo também, dele explicando por que ele tirou o Sornosa. Já começa um erro bizarro na escalação. Ele tira o Sornosa. Realmente o Sornosa não estava jogando bem. Mas não passou pela cabeça dele que talvez fosse o esquema que ele monta também, que não tô falando... pelo amor de Deus, não vem falar... Ah, tá defendendo o Sornosa não joga nada. O esquema não favorece. Se você me botar o Henrique Dourado ano passado no Fluminense, o esquema favorecia totalmente a ele. Um monte de bola de Richarlison, de Wellington Silva e de cruzamentos favoreciam a ele. Mas se você botasse eu lá de centroavante, não ia sair gol, porque eu não tenho qualidade. Mas o lance favorecia a ele. No Flamengo, ele teve um problema que os lances não favoreciam ao centroavante, né? Tanto que nenhum centroavante no Flamengo acabou dando certo no primeiro semestre desse ano. E se você me botasse lá, também não ia dar certo. Ou seja, independente da qualidade do jogador, o esquema tem que favorecer também. E a bola não passa no pé de Sornosa. A bola não passa. O Fluminense troca a bola com os volantes. Troca a bola com os alas, volantes, abre no ponta, volta. A bola não passa no pé dele. Mas voltando, ele tira Sornosa. Enfim, não vou criticar essa parte dele tirar Sornosa. Adianta Jadson, né? Bota Jadson, o Fernando Neto acabou jogando também um pouco mais ofensivamente, já que ele é mais daquela posição. E aí? Ele coloca Júnior Dutra de novo. E não tira o cara. Aí a justificativa é de que o cara marca bem. Ah, ele é mais aguerrido na marcação, ia pegar legal. Cara, se é pra botar o Júnior Dutra pra ser aguerrido na marcação, eu vou dar uma informação aqui. Frazan, Ayrton, marcam melhor do que ele, sabia? Sabia que eles marcam melhor do que ele? Por que bota o cara? Aí fica uma peça nula no ataque, uma peça nula. De uma velocidade impressionante e, enfim, né, eu vou repetir aqui, o Júnior Dutra, ele pode ser um craque, mas ele não mostrou isso no Fluminense, ele não tá jogando nada no Fluminense e nada justifica o Marcelo Oliveira colocar ele titular e deixar ele o jogo inteiro na partida. E aí, quando eu falei lá atrás, há 2 semanas atrás, fui muito criticado aqui embaixo, dizendo que era maluco por demitir o técnico no final do ano. Vocês estão felizes com isso? Podia ter, né, demitido naquela época, tava aí com auxiliar, sei lá, recontratava o Marcão e botava de auxiliar. Porque qualquer um que pegasse e só jogasse colete, não precisa nem treinar não, só jogasse colete, o time tava melhor armado. Porque além do time não estar treinado, não ter jogado, o Fluminense não tem jogadas para se fazer gol. Você não olha assim e pensa assim, o Fluminense tá 7 partidas sem fazer gol. Mas o cruzamento, a cabeçada é que não está entrando. A única jogada que o Fluminense tem uma mínima de chance de se dar bem são nos escanteios e nas faltas na bola aérea. Mas mesmo assim, ele era muito forte com Ibanez, Digão e Gum. Com Paulo Ricardo e Gum, virou nula essa jogada. Paulo Ricardo e Digão, né, que foi a zaga que jogou hoje. Mas enfim, voltando, ele bota o Júnior Dutra para jogar. O Marcelo Oliveira realmente se mostrou um treinador que deu uma sorte absurda durante 3 anos. Ou então ele desaprendeu tudo, porque ele está quase conseguindo o que ele conseguiu no ano passado. Que foi pegar o Coritiba no meio de tabela, ali para baixo, e no final do campeonato do ano passado rebaixar o Coritiba. Ele pegou o Fluminense também na 12ª posição, se eu não me lembro, com o Abel. Jogou um turno e poderia ter entregue na 12ª posição também, mas os 6 últimos jogos ele está fazendo questão de rebaixar o Fluminense. Aí a gente volta, né? Vamos voltar para o jogo. O Fluminense não teve uma boa atuação no primeiro tempo, só se defendeu. Ele achou que era uma atuação até boa, estava dentro dos planos.
E da mesma forma com que aconteceu contra o Bahia, da mesma forma com que aconteceu contra o Santos, quando o Santos foi até mais pro final do jogo, contra o Bahia foi mais pro início do jogo, de uma forma parecida com o que aconteceu contra o Palmeiras, que já ainda foi no primeiro tempo. O Fluminense entra para se segurar, contra o Vasco também, segurar, toma um gol, acabou o jogo. Toma um gol, o Fluminense não tem poder de reação nenhum. Contra o Vasco, no caso do Fluminense, o Fluminense tinha mais o domínio da bola, mas não sabia o que fazer com ela. Aí, agora, enfim, depois da derrota e dos resultados desse domingo, ainda não tem o resultado de São Paulo Sport, que é na segunda-feira, e que tem uma influência, mas eu acho assim, é uma influência muito grande na questão da tabela, que eu vou falar aqui agora, mas eu acredito que não deve acontecer nada diferente de uma derrota do Sport, ou no máximo um empate. Só para dar um destaque, são quase 50 anos do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos pontos o Sport fez dentro do Morumbi? Na história inteira, 1 ponto. E esse 1 ponto foi conquistado, não sei se foi ano passado ou retrasado. O Sport nunca tinha pontuado no Morumbi. Espero que não seja agora que vai vencer. E também não é igual a gente para Chapecoense. Nunca tinha ganho, mas tinha jogado 6, 8 jogos só. Não. Em caso do Fluminense, do Sport, São Paulo teve vários jogos e o Sport realmente não pontua lá. E também bola por bola, também o time do Sport é horroroso. Mas vamos lá. O cálculo é muito simples. O Fluminense depende só dele e depende só de um empate dele. Mas o cálculo só é feito, né? A gente faz aqui o cálculo do rebaixamento com uma derrota do Fluminense. Obviamente que é o cálculo que a gente faz, porque se empatar e ganhar, tá livre do rebaixamento. Mas com uma derrota, aí a gente precisa fazer um cálculo. O Fluminense está na frente do Vasco pelo número de vitórias, ou seja, se o Ceará ganhar o Vasco, o Fluminense não é rebaixado. Isso estou considerando com um empate ou uma derrota do Sport amanhã, tá? Só destacando isso, ou hoje, né, que provavelmente você está assistindo isso já na segunda-feira. O Fluminense dependeria ali nesse ponto mesmo perdendo para o América Mineiro, ele fica atrás do América, né, vai para 43, o América, o Fluminense fica 42. Se o Vasco, vamos botar que o Vasco empate com o Ceará ou ganha, enfim, faça 1 ponto, ele também ultrapassa o Fluminense, e aí o Fluminense nesse ponto ficaria dependendo da Chapecoense para não ser rebaixado, né? Considerando que se o Sport empatar amanhã, ele já não passa o Fluminense, porque ele chegaria a 39, o Fluminense tem 42, ele vai empatar em pontos, mas tem acho que menos 14. Tem 14 gols a menos de saldo do que o Fluminense, ou 13, um negócio desse, então não vai conseguir chegar. A Chapecoense não, a Chapecoense pega o Cruzeiro. E aí vem os jogos, né? América Mineiro e Fluminense, se o Fluminense perder, perde a posição para a América, cai para 15º. Ceará e Vasco. Se o Ceará conseguir 1 ponto, e eu acho até que se o Vasco conseguir 1 ponto, eu até poderia dizer que vai fazer joguinho de compadre, né? Como diria o Cabo da Ciolo, só uma batidinha de vôlei. Um levanta, outro corta, etc. Mas eu até poderia dizer, mas o Ceará é a última partida dele com o Castelão provavelmente abarrotado de gente, a despedida. Então acho que eles vão pra cima pra ganhar o jogo mesmo. Mas enfim, né? São times muito parecidos ali, Vasco e Ceará, não dá pra garantir. É um jogo. Esse talvez seja um ponto mais difícil de passar o Fluminense também. É o Vasco não ganhar o Ceará, mas isso bem que o empate do Ceará passa já o Fluminense. Chapecoense enfrenta um Cruzeiro já de férias total, mas é um time de qualidade. Então é complicado. Ou seja, basicamente eu não confio. Eu falei lá no início, o Fluminense não vai cair, etc. Eu não acredito que vá acontecer todos esses resultados. Derrota do Fluminense, vitória da Chape, empate do Vasco. Seriam esses 3 resultados, né, para acontecer e o Fluminense ser rebaixado. Realmente não acredito que aconteça. E desses, o que eu menos acredito que aconteça seja uma derrota do Fluminense no domingo. Acho até que é muito provável um empate, né? Mas isso aí eu falo mais pra frente. Enfim, eu abri o Twitter aqui antes porque eu vi o resultado no meio do jogo, tava 1-0, eu fui e tuitei com o link do vídeo motivacional, né? Pra quem não me segue lá no Twitter, deveria me seguir, @GabrielAdãoAmaral com 3 L's no final. Eu publiquei lá o vídeo com o link do motivacional e botei, vocês vão precisar assistir, porque no vídeo passado teve um cidadão que comentou aqui embaixo, que ele falou que assistiu o vídeo motivacional e logo depois ele foi assistir o jogo contra o Bahia. E quando acabou o jogo contra o Bahia, ele teve que assistir o vídeo motivacional de novo. Então, assim, eu queria fazer uma piada com isso. Aí a galera vem falando, pá, tem que esquecer Sula, esquece isso, esquece essa parada, para com isso de que o Fluminense não vai cair. Então, isso é uma opinião minha. Você pode achar que, sei lá, de pensar aqui em alguma coisa, que
o River vai ser campeão da Libertadores. Eu posso achar que o Boca vai ser campeão da Libertadores. Ah, não, mas o River já empatou por 2-2, fora de casa, etc. Beleza, é sua opinião, a minha opinião. Eu estou propagando a minha opinião. Propague a sua. É simples. Então assim, para com isso de que o Fluminense não vai cair. Pô, cara, é a minha opinião. Não posso fazer nada, é a minha opinião. Eu acho que o Fluminense realmente não vai cair. Merece. Pelo final de ano e o ano foi na média. Se o ano foi ali na média pra baixo, na média pra baixo, e tem uma queda vertiginosa no final, chegando a 7 jogos sem fazer gol, um recorde absurdo. Só pra você ter ideia, de todos os times na história dos pontos corridos que não fizeram gols, eu acho que é dos pontos corridos, agora eu não tô lembrando se é do Brasileirão inteiro, mas acredito que seja dos pontos corridos. Todos os times que o recorde de jogos sem fazer gol é de 7. Sport em 2012 caiu como lanterna, Criciúma em 2014 caiu, eu não lembro se foi como lanterna, Vasco em 2015 também, e aí eu acho que tinha mais um agora, e o Fluminense em 2018. O Vasco em 2015 também caiu. Ou seja, o Fluminense pode ser o primeiro time a chegar a 8 jogos, inclusive sem marcar gols, e não cair. Mas é um time que merecia totalmente cair. Mas eu acredito que não vai. A chance é muito remota, principalmente pela quantidade de resultados que tem que acontecer. Aí a galera tá falando, tem que esquecer Sul-Americana para domingo ir pra guerra contra a América Mineira. Cara, você acha realmente que o problema desse time é cansaço? Tem que poupar na Sul-Americana porque você acha que é cansaço, né? Então se pegar um Júnior Dutra aí, 2 semanas descansado, só no treinamento, aí ele arrebenta. Não é falta de treinamento e de qualidade técnica, no caso de alguns jogadores, mas na maior parte de treinamento. De um bando de jogadores em campo e principalmente um bando de jogadores com um bando de jogadores que tem qualidade técnica melhor estando no banco. E aí você fica dentro de campo sem técnica e sem tática. Resultado é 7 jogos sem fazer gol, 3-0 pro Santos, 3-0 pro Palmeiras, 2-0 pro Bahia, 2-0 pro Inter, 1-0 pro Vasco, 2-0 pro Atlético Paranaense e aí 2 0-0 aí no meio com o Ceará e Sport. O resultado é esse. Enfim, pode me criticar, eu não ligo para as críticas, seja respeitoso, eu só peço isso, seja respeitoso, não faça igual um cidadãozinho lá no Twitter que veio xingando, enfim, eu só vou tratar com desprezo, e se voltar xingando de novo, aí eu bloqueio, porque eu não tô aqui, eu tô aqui para debater maneiro. Eu tenho a opinião de que não cai, diga a sua opinião aí nos comentários. Você acha realmente que o Fluminense vai cair? Então é assim, cai, não cai. Você acha que vai cair mesmo? E eu, particularmente, acredito que não, pela quantidade de resultados que tem que acontecer. Merece cair ou não merece cair? Aí merece muito, merecia muito. Mas ainda bem que não vai cair. Enfim, saudações tricolores, a gente se vê, se você está assistindo isso na segunda, a gente se vê mais tarde, tem giro de notícias. Valeu, saudações tricolores, até a próxima.